Amém. Irmãos, antes de nós lermos o texto que eu vou falar, eu quero que você leia, por favor, em Timóteo, carta que Paulo escreveu a Timóteo. Sei que os irmãos conhecem isso aí de quais salteados, viu? Glória a Jesus. Glória a Deus. Segundo Timóteo, irmãos. Vocês conhecem, todo mundo conhece aqui, principalmente os obreiros. Procura te apresentar a Deus aprovado, com obreiro que não tem de que se vergonhar, porque não deixa bem a palavra da verdade. E que esse irmão, eu particularmente, a pastora Fábio falando que deixa em cima da hora. O pastor que me ordenou ao ministério, eu não lembro quando ele me escalava, se ele dava 2 dias, 3 dias, não. Geralmente era quando eu o pregador, sabe? Então já fui assim, talhado, entendeu? E os nossos obreiros, todos eles, eu digo, irmão, procura sempre andar com a mensagem pronta. Aleluia. E eu, a única vez que eu fui pego no contrapé foi há uns 20 e poucos anos atrás, 18 anos, me recordo. Nós não tínhamos igreja lá no Maranhão ainda. Aí eu fui visitar uma igreja, irmãos, onde tinha um pessoal meu, primo, sobrinho. E aí eu fui meio esportivo lá nesse dia, regacei a camisa até aqui, eu digo, ninguém me conhece mesmo lá, eu cheguei. A minha sobrinha me viu, já falou para o dirigente, já me chamou lá para o altar. Porque assim, eu não faço questão, irmão, eu fiz ficar sentado aí, eu no altar não. Isso não. E aí o pastor disse, vamos ouvir o pastor Queiroz. Eu digo, irmão, é uma saudação, uma palavra, isso é para pregar mesmo. Eita, Jesus! Feito botando o senhor ficar nervoso. Vamos abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 24, viu? Mateus capítulo de número 24. Eu estava em casa para ter chegado mais cedo, só que, rapaz, pensa no cidadão brasileiro. E aí, quando tem alguma visita que a gente pega conversando, e aí. Mateus 24, 36, irmãos. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36. Aleluia. Até o de número 44. Eu quero fazer uma leitura responsiva com os irmãos. Eu vou ler o 36 e os irmãos o 37, até o 44. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Repete esse versículo de novo, por favor, irmão. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. 41. Estando 2 moendo no moinho, será levado um e deixado a outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vamos ler o 44. Por isso, estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. Toma o vosso assento, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Essa palavra não perceberam, irmão, olha, o negócio foi outro, foi anteontem. Eu sei que o Júnior ele foi passar, está de férias, foi passar um dia sem mim. Senador Canedo, e alguém deu um panfleto evangelístico para ele,
E estava escrito esse texto aqui. Quando eu li aqui, a gente já leu várias vezes, mas tem hora que quando Deus quer falar, Aleluia. esse não perceberam, não me chamou a atenção e eu fechei os olhos ali e comecei a falar com Deus. Viu? Rapaz, ali me veio tanta coisa na mente. Viu? E eu Jesus, assim mesmo, meu Deus, usa-me nesta noite, Pai, o teu povo está aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Pai, eu sei que eles não querem ouvir eu, mas eles querem a tua palavra. Portanto, Aleluia. não permita, meu Deus, que eu fale nada de mim mesmo, Pai. Aqui está parte da tua igreja, meu Deus, eu sei que eles merecem o melhor, Pai. Então, meu Deus, usa-me, que o Senhor cresça e eu diminuo, em nome de Jesus. Observa aqui, esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele faz parte do sermão da montanha. O sermão continuou, melhor, o sermão continua aqui, e é uma exortação à vigilância para todos nós, sabe? É uma exortação à vigilância para todos nós, porque ele começou dizendo: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Quando fala que o Filho não sabe, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, irmão. Então, quando fala que Jesus não sabe, está falando como homem. E ele continuou: e como foi no dia de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Observa, quando acontecer a volta de Jesus, irmão, vai estar aparentemente tudo normal. Vai ter gente casando, bebendo, festando, vai estar aparentemente normal. Os acontecimentos que sempre acontecem vai continuar acontecendo. Aleluia. Quem tem conhecimento das Escrituras não deve ignorar os sinais bíblicos da volta de Jesus. Quem tem conhecimento das Escrituras Sagradas deve estar atento a que o Espírito Santo fala com a igreja. É verdade. Porque isso aqui é um alerta para nós. Assim como foi no dia de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Por que eles não perceberam? Porque eles estavam envolvidos em festas, comendo, bebendo, festando, casando, bagunçando e assim por diante. Meu irmão, observa que o nosso adversário, ele é especialista em tirar a atenção do povo de Deus daquilo que verdadeiramente nos interessa, daquilo que realmente tem interesse para a igreja, porque o maior interesse nosso é a salvação. O maior interesse da igreja é a salvação. Aí, observa que está escrito: e não o perceberam, até que veio o dilúvio. Meu irmão, observa quanto tempo Noé passou fazendo aquela arca. Pelo menos 120 anos. Agora você imagina que acompanha a minha linha de raciocínio. Quantas vezes ele bateu um prego e o martelo caía, passava a pessoa e dava aquilo ali para ele, ele pegava, me ajuda isso aqui, e um ajudando e outro. Meu irmão, o que nós aprendemos? Que ajudar é importante, mas só se salva quem está dentro. Quem estava ajudando Noé, somente a família dele entrou. Então só foi salvo quem estava dentro da arca. E é possível que Noé deve ter imaginado: pai, fulano e ciclano ajudou a gente tanto, mas não entrou. Não estava dentro da arca. Por quê? Porque quem pregou foi Noé, e quem tomava a decisão era o ser humano. Porém, ao adentrar a arca, quem fechou a porta foi Deus. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, pregam somente que Deus é amor, esquecem de dizer que Deus também é justiça. O mesmo Deus, com todo respeito e carinho, irmão, o mesmo Deus de amor, infelizmente ou felizmente, não sei, vai lançar muita gente no inferno, irmão. Para qual vai? Tem misericórdia de nós, sabe? E nós precisamos ter os olhos abertos para essas verdades. O Espírito
Espírito de Deus, usando Mateus aqui, ele disse: olha, e não perceberam até que veio o dilúvio. Pronto, Noé entrou ali dentro da arca e continuou tudo normal. O povo casando, festando, comendo, bebendo. Começa a cair água. Agora você observa, meu irmão, a pessoa que ouviu Noé falar muitas vezes sobre aquele dilúvio, quando percebe que a arca começa a descolar no chão e começa a balançar para um lado e para o outro, e a água chegando no tornozelo, no joelho, e as pessoas olhando sem poder fazer nada. Então observa que nós precisamos estar atentos. Nós vamos voltar para cá, mas caso você queira, olha aqui, joga lá por favor, o profeta, Lucas capítulo 10. Todos nós conhecemos isso aqui. 38. E aconteceu que indo eles a caminho, entrou numa aldeia, certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40. Marta, porém, estava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada ou preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Observa que escolha você tem feito, meu irmão e minha irmã. Maria escolheu a boa parte, a Marta não. E observa que ela estava distraída com tantos afazeres. Eu, quando estava lendo esse texto lá em casa, o Espírito Santo falava comigo: quantas pessoas que estão desapercebidas no tocante à sua salvação, quantas pessoas que não estão mais preocupadas com a volta de Jesus Cristo, É verdade. quantas pessoas que já não pensam em nem zero pela salvação da alma. Quantas pessoas que estão distraídas com tantas coisas, como estava Marta. Marta, observa, irmãos, que é questão de escolha. Aqui aparece a palavra: Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte. A Marta escolheu ficar naquela correria e não tinha mais tempo para Jesus. Quantas pessoas, meus irmãos, hoje já não tem mais tempo para ouvir a palavra de Deus? Tem tempo para todo mundo, menos para ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, vamos à igreja hoje, ouvir o evangelho, a pregação, vamos adorar a Deus. Não, eu não posso, eu não tenho tempo por causa disso e daquilo. Permita-lhe dizer: ei, quem não tem tempo para Deus só vive perdendo tempo, meu irmão. Marta estava distraída. Ei, o adversário nosso, ele é especialista em nos distrair, em tirar a nossa atenção no tocante às coisas de Deus. Ele tira e coloca para onde ele quer. Vai depender da nossa escolha. Maria não teve quem conseguisse virar a cabeça dela, não, porque ela estava percebida. Ela disse: não, eu posso ficar aqui. Ela talvez não tivesse muita noção de que ela tinha feito a escolha boa, a melhor. Ela talvez não tivesse, mas o desejo, a vontade dela é escolher, e Jesus se agradou, porque entre o trabalho e Jesus, ela escolheu Jesus. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, porém temos que tomar cuidado. Aquela hora que é destinada, meu irmão e minha irmã, para servir a Deus, para cultuar ao Senhor, esse horário é inegociável. É inegociável, não tem negócio. Nós vamos voltar para cá rapidinho. O pastor, amigo meu lá de Codó, ele me contou há anos atrás que um cidadão não participava da escola bíblica dominical, porque lá, eu acho que até contei isso aqui, na loja dele, no mercado dele, vendia mais dia de domingo do que no decorrer da semana. E o pastor foi lá e conversou com ele, conversou, e ele não quis fechar a loja para ir para a escola bíblica para aprender mais da palavra de Deus. E o que aconteceu, meu irmão? Ele disse: irmão, faz um voto com Deus para tu, que tu vender na semana, não precisava estar abrindo no domingo. Aí ele vendeu bem na semana, mas o olho grande é um negócio complicado. No domingo abriu de novo. E aí queimou os aparelhos dele tudo, frigobar nos frios, tá? E aí, meu irmão, ele chamou um cidadão lá, um técnico, que foi lá e disse: rapaz, aqui é melhor comprar outros aparelhos, outras máquinas.
E aí chamou o irmão da igreja universal, fizeram uma oração lá e foi. Aí o técnico foi lá de novo para fazer uma avaliação. Disse: não, rapaz, aqui deve aproveitar isso aqui. Mas a partir daí, meu irmão, nunca mais ele perdeu uma escola bíblica. Você sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a priorizar as coisas de Deus, você pode ter certeza que Deus, ele vai se agradar, meu irmão. Observa que isso serve para toda a área da vida do ser humano. Toda pessoa que é priorizada, sabe, ela tem ali, por natureza, ser agradecida, na maioria das vezes, por aquela pessoa que está priorizando ela. Com Jesus não é diferente. Quando nós aprendemos a priorizar Jesus Cristo em detrimento de tantas outras coisas, Jesus é o primeiro a dizer: meu filho, eu estou vendo, já me agrado de tu. Por quê? Porque, meu irmão, ele não quer estar em primeiro, ele não é em segundo e em terceiro lugar, não. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se ele não estiver em primeiro, ele não está em segundo nem em terceiro, porque ele não ocupa segundo nem terceiro. Então observa que a nossa irmã Marta andava literalmente distraída com o trabalho, com o serviço, aparentemente coisa boa. Observa, o adversário das nossas almas, irmãos, ele é especialista. Eu sempre falo para os nossos obreiros: irmãos, não vamos vacilar. Os anjos são muito mais sábios do que nós. E uma terça parte foram enganados, viu? Uma terça parte foi enganada. Você acha, meu irmão, o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, sabe? Atos dos Apóstolos, ele, eu vou ler aqui com os irmãos, que não precisa você. Ah, não, mas está aqui eu tomei no nosso sistema lá que nós levamos no Bíblia mesmo, sabe? Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem, capítulo de número 16, viu? Versículo 18, 17. Essa moça aqui, ela seguia Paulo, e a nossa escrita dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto, versículo 18, fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se, disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando sair dela, e na mesma hora saiu. E observa, no primeiro momento, Paulo não percebeu que era o Espírito, não percebeu. Observa o tanto que o adversário é sujo, especialista em enganar, especialista em distrair a pessoa. E a palavra aqui vai dizer: ele fez isso por muitos dias. O que? Veja que vocês são homens que anunciam o caminho da salvação, são homens de Deus que anunciam o caminho. Pode fazer, esse negócio está errado. Meu irmão, Paulo chama o Espírito Santo. Aleluia. Ainda bem que ele tinha discernimento espiritual. Não está demais, todo dia. Judas não percebeu quando o adversário entrou no coração dele, irmão. Infelizmente não percebeu quando o adversário entrou no coração dele. João capítulo 13, versículo de número 2. E acabado a ceia, Evangelho de João 13, 2. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que eu traísse, ele não percebeu que aquilo era o mal que tinha colocado no coração dele. Observa, meu irmão e minha irmã, que nós temos que estar apercebido, nós temos que estar ligados, em conexão com Deus, para que não sejamos enganados, irmãos, para que não sejamos enganados pelo adversário. Judas não percebeu que aquele desejo de trair que estava no coração dele tinha sido colocado pelo próprio maligno. Coisa séria, viu? O apóstolo Pedro, meu irmão, vocês conhecem também o texto lá, onde ele chegou e disse para Jesus, Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16, louvado seja Deus. Irmão, desculpa, eu gosto de pregar, não é assim, sabe? Eu gosto de ler a Bíblia. Versículo 22. E olha que o Espírito Santo tinha acabado de usar Pedro. Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Jesus, e disse para trás, depois atrás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Observa, o apóstolo Pedro não sabia que quem estava falando na boca dele era o adversário. Meu irmão, a coisa é séria. Olha o tanto de pessoas que têm desapercebido. Não, eu não vou hoje não por causa disso, amanhã também não por causa daquilo, e a pessoa vai esfriando
Nós temos, meu irmão, que pegar-se com Jesus, dizer: Senhor, segura na minha mão, me ajuda a completar a caminhada. Eu acho que sou a pessoa que mais peça ajuda de Deus. Eu falo para os irmãos: irmão, pede ajuda, meu Deus, me ajuda todo dia, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque tem momento que, se Jesus não ajudar a gente, irmão, a pessoa, de tanta decepção, de tanta pancada, de tanta coisa que vem, a pessoa acaba deixando de olhar para Deus e começa a olhar para as circunstâncias, e aí naufraga, começa a afundar, como foi Pedro, sabe? Mas observa, o Pedro não sabia que era o mal que estava falando na boca dele. Judas não percebeu que o mal tinha colocado aquele desejo no coração dele. Paulo levou muito tempo para detectar que era o espírito maligno que estava falando na boca daquela moça. Por que ele percebeu? Porque ele estava percebido, ele estava ligado. Se ele fosse uma pessoa distraída, ele não tinha percebido. E aqui mora um perigo muito grande, meu irmão. Esse espírito de adivinhação, infelizmente, ele tem entrado dentro de muitas igrejas e enganado muitos. Tem misericórdia, Pai de Deus. Porque a pessoa deixa da palavra e vai atrás de revelação, disso e daquilo. Meu irmão, explicar para os amados irmãos com todo carinho: não seja uma pessoa que anda correndo canela de fogo, que Deus falou comigo. Não faça não, porque senão você vai correr o risco de ouvir a voz do Satanás, viu? Pastor, mas eu gosto de ouvir revelação. Escute um negócio aqui: Deus sabia onde tinha colocado Adão e Eva. Ele sabe onde colocou você para congregar aqui. Se ele quiser falar com você, ele usa um profeta, uma profetisa, sabe-se lá de onde, e vem. Porque a igreja de Jesus, ele vem e fala. Por que ele ia toda tardezinha, viração do dia, para falar com Adão? Porque Deus sempre quis se relacionar com o seu povo, e ele sabia onde ele tinha colocado Adão. Adão era um camarada que, enquanto ele estava percebido, ele não foi enganado pela serpente, não. Mas quando ele deixou se distrair, quando ele deixou a percepção espiritual dele desviar um pouquinho, porque Deus falou para ele: não é para comer aquele não, foi comer de tudo, mas aquele não comer não. Meu irmão, ele se distraiu um pouquinho, a serpente jogou o veneno dela, e aí pegou tanto a Eva como o Adão. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar ligados com Deus, precisamos estar em conexão com Deus direto. É fácil? Não é muito fácil, não é. Por que não é? Porque a porta é estreita, meu irmão. A porta é estreita, foi Jesus que disse, Mateus 7, 13, 14: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçosa o caminho, conduz para a vida, para a perdição, e são muitos que acertam com ela estreita a porta, e apertado o caminho conduz para a vida eterna, e são poucos que entram por ela. Decisão da pessoa, decisão. Observa que Maria decidiu dar atenção a Jesus. Marta decidiu ficar naquela correria. Mal sabia ela que ela estava sendo distraída pelo adversário. Para não dar atenção, não está escrito aqui, é uma conjectura, um raciocínio meu, que o mal acabou usando para nos mostrar aquilo ali, sabe? E observa que ali, meu irmão, foi duas mulheres, mas também representa dois grupos de pessoas na sociedade: aqueles que vão dar atenção às coisas de Deus e aqueles que não vão. Como aqueles dois ladrões da cruz, o Dimas e o Gesma, eles tiveram as mesmas oportunidades. Ali representa também os dois grupos de pessoas: aqueles que vão ouvir o Evangelho e vão se converter, e aqueles que vão ouvir o Evangelho e não vão se converter. Às vezes a gente fica desesperado, porque papai fulano, nem todo mundo vai ser salvo, meu irmão e minha irmã. Então o que nós temos que estar percebido? Porque eles aqui não perceberam quando entraram. Não, estava tudo desapercebido ali, ó, tudo distraído, comendo, bebendo, casando, fazendo e acontecendo, até que o dilúvio chegou. Muitas pessoas nos nossos tempos só vai saber quando a porta da graça se fechar também, viu? Só vai saber quando a porta da graça se fechar, meu irmão.
Quantas pessoas que às vezes a gente convida, a pessoa não tem tempo, mas na hora que está doido, no demônio, daquele negócio, rapaz, caçou dinheiro, tem que ter um irmão, rapaz. Foi tudo que teve uma experiência dessa vez. Chegou aqui, mulher picou aqui dentro aqui. Irmão, a coisa não é brincadeira. E o adversário sabe que resta pouco tempo para ele, está lá no livro do Apocalipse. Ele está jogando fechado para detonar o povo de Deus. Cabe eu e você, meu irmão, nos preparar, arrochar o cinto, dizer: Jesus, estou aqui, usa-me conforme a tua vontade, porque um dia, se eu contar, a volta de Jesus se aproxima e nós não podemos fazer nada para abreviar, e se pudéssemos, não devíamos fazer. E devemos que dar é apercebido aos movimentos. Observe, irmão, que tem, passou um tempo na televisão, uma mulher gestante, ela não sabia que estava gestante, foi fazer o exame. Aqui, rapaz, mas está percebido demais, está distraído demais. Viu? Passou um tempo ali, está gestante aqui. Misericórdia, rapaz, que negócio é esse? Viu? Mas aí tem tanta pessoa tão desapercebida que as coisas estão acontecendo embaixo do nariz, e a pessoa não abre os olhos, meu irmão. Meu amado irmão e minha amada irmã, Jesus Cristo é bom, morreu na cruz. Ele sabe como tratar cada um de nós. Só que o maligno, o adversário, não tem mais jeito para ele já está condenado. E como não tem mais jeito, ele vai fazer de tudo para levar o maior número de almas com ele. Mas Jesus Cristo, ele quer que nós vamos estar, meu irmão, percebido. Porque observa o tanto que Jesus nos ama. Ele disse para a igreja deles: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Olha o cuidado. Olha o cuidado. Por que ele disse isso aqui? Porque ele viu que nós somos indefesos, irmão. Diante do mundo espiritual, sem Jesus nem tente. Nem tente. Com Jesus, a gente passa por cima de tudo. Que não presta, enfrenta demônio e vence em nome de Jesus. Alguns têm uma resistência, já não sai, não sai, não, tem que sair em nome de Cristo, porque o nome que está acima de todo nome chama-se Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo faz o inferno tremer. Então ele quer, meu irmão, que você esteja percebido. Não perca a sua percepção, porque quando a gente perde, irmão, o poder de percepção, a gente perde o poder de perceber os acontecimentos, a pessoa está fadada a qualquer momento ser mais um no meio da multidão. Mas quando a gente não perde o poder de perceber, a gente passa a ser uma pessoa observadora. Opa, você sabe, não precisa a gente olhar e ver o bicho, não. Por exemplo, você olha para essa plantinha que você vê balançando, viu? O que é? Não tem ninguém piscando, é o vento. Então, até palavras, às vezes, que a gente ouve da boca das pessoas, às vezes é o mal falando de a gente. Se não tiver discernimento, a gente acaba falando, sabe? Por isso que nós temos que ficar com a palavra de Deus, porque o adversário é enganador. É enganador. Ele é enganador. Ele é enganador, irmão. E nesses últimos dias está cada vez mais difícil até convidar pessoas para pregar. Eu não gosto de convidar qualquer pessoa de jeito nenhum. Porque já lá em Brasília teve algumas igrejas que acabou. Pastor lá de Codó, sabe? Se tinha um camarada muito usado por Deus lá e não era coisa nenhuma. E o presidente não sabia. Foi chamado e olha na cabeça dos crentes. Viu? Porque infelizmente, irmão, eu creio que os irmãos aqui não sejam desse jeito, sabe? Que a pastora Fátima ensinou vocês. A pessoa prega a palavra, prega. Aí, se o pregador fala meia dúzia de língua estranha, irmão, vai na frente. Então, você tenha muito cuidado, meu irmão e minha irmã, com a autoridade da pastora Fátima. Não entregue sua cabeça para qualquer pessoa botar sua mão, não. Entrega não. Eu vou mais longe. Aqui, ó. O pastor chamou. Irmão, vem para frente aqui. Se a pastora não está autorizada, não vem não. Vem não. Chamou, bate o olho dessa pastora aí, ó. Porque quem é responsável por você é ela. Se ela autorizar, vem. Se não autorizar, não vem não. Pastor, mas o Espírito Santo está usando o pregador, irmão. Eu tenho visto tanta coisa, pastora Fátima, dessas lançamentos, sabe? Então tenha muito cuidado, você não conselho de irmão que eu estou dando para você. O pregador chegou para frente, leva o olho da pastora Fátima. Ela não autorizou, não
Obedeça a sua liderança, a sua pastora. Conheci várias pessoas, pelo menos uns 5 pessoas que gostavam de dar a cabeça para os outros colocar lá. Saí perto do bar e já aparecei. Fulano falou para mim, parece que foi pior. Meu irmão, Jesus colocou ela como anjo da igreja. Então ouça o que ela orientar você. Não, mas não vai dar bola ali, não aparecer com ele. Não, obedeça. Se ela não autorizar, não venha não venha, tá? Porque se ela autorizar, ela sabe o que está fazendo. É ou não é, pastor Fábio? Se ela autorizar, ela sabe o que está fazendo. Então observa que aqui eles não perceberam até que o dilúvio chegou. Tem gente que só vai perceber, mesmo sabendo que Isaías 55:6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O que é isso? Está dizendo que vai chegar um tempo que não vai poder mais. Amós 8:11: eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de comer pão nem sem beber água, mas de ouvir a palavra de Deus. Irmão, se sede de beber água, o H2O, essa água que a gente toma aqui, já não é boa. Agora você imagina sede espiritual. Pessoa vai para um lado e corre para o outro. Não tem ninguém para ler a Bíblia. Não tem ninguém para fazer uma oração. A pessoa, e vai dizer lá no livro de Amós que as pessoas vão correr do norte ao oriente. Ou seja, pegar o avião aqui, rapaz, vou custar, não chegou lá, vai para outro canto, nada. Então o nosso momento é agora, meu irmão. Não desperdice, não abra mão da sua salvação. Vai aparecer ataques, infelizmente. Vão falar coisas que você não fez, vão dizer coisas de você que não é nada, tudo mentira. Mas fica firme com Jesus e seja percebido lá o sinal da volta de Jesus. Versículo número 40: então, estando 2 no campo, será um levado e outro deixado. Estando 2 moinho, será levado um e deixado outro. Isso aqui nós estamos vendo, irmão, que se tiver 2 na cama, ou 2 trabalhando, se só um tivesse entregado para Jesus, só vai aquele. Aqui não está dizendo que se tiver os 2 lá, e o 2 é de Jesus, só vai um, não. Se o 2 for de Jesus, dá o 2. Mas aqui é mostrando que Jesus só leva o que é dele. O que pertence a ele é, o que não é, já era. O que não pertence a Jesus, já era. Então observa que aí, no versículo 42, diz: vigiai, pois que não sabeis a que hora adivina o vosso Senhor. Meu irmão, essa palavra vigilância, ela tem pelo menos em 3 lugares na Bíblia, chamando a nossa atenção. Viu? Tem aqui, nesse versículo 42, 25:13 de Mateus. 25:13 de Mateus. 25:13 de Mateus, que está escrito: vigiai, pois que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. 1 de Pedro 5:8. Cadê o 1 de Pedro 5:8? Estou lhe mostrando sobre vigilância, tá? Primeiro, temos que vigiar. 1 de Pedro 5:8 diz que o adversário anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Portanto, devemos vigiar, porque se nós não vigiarmos, irmãos, estamos fadados, isso é qualquer ser humano, a perder a salvação, a perder o contato com o Senhor. Sede sóbrio e vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então temos que vigiar, porque o mal anda no nosso derredor, no nosso ao redor estão os anjos de Deus, meu irmão. Anjos de Deus. Portanto, o que é que você tem que fazer? Procurar estar percebido. Peça a Deus: meu Deus, em nome de Jesus, abre meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais. Meu Deus, me dá a percepção espiritual para começar a perceber. Porque, irmão, existem pessoas que só vê aquilo que é mostrado. Só vê o que é mostrado. Rapaz, tem isso aqui, né? Eu não tinha visto, não. Eu achei interessante um vídeo na internet, eu peguei e já trouxe para cá. Irmão, você olha assim, 3 moças, um cabelão, pneu do carro, mas quando você olha diferente, você vê o rosto de Jesus lá. Tá?
Então observa que às vezes a gente só vê aquilo que é mostrado, mas quando a gente procura no mundo espiritual ter uma visão de Deus, a gente vê muita coisa que quem não tem visão espiritual não vai ver. Não vai ver. E aí, para isso, os pastores, pastoras, orientam: meu filho, não faça isso não. Quem manda na minha vida é eu. Pastor, muito chato, é isso, aquilo outro. Não faça isso não. Não faça isso. Eu já fui chamado de chato muitas vezes. Tá? Esses dias agora, acho que mais ou menos 8, 10 dias, um rapaz, nós trabalhávamos juntos, e ele passou, na época ele passou a ganhar R$3.000, ele disse: rapaz, agora está R$300 no dízimo, porque você afastou do evangelho. E o que acontece? Eu vi ele na lotérica uma vez, fui pagar os boletos, e eu digo: não, pastor só fala em dinheiro, não vou negócio de igreja não. Irmão, trabalho de serviço, trabalho de pedreiro também. E todo mundo ia embora às 6 horas, ele ficava até 9 horas da noite. Um dia a esposa dele foi atrás dele, na beira do lago. Era uma ganância, mas observa. E Deus querendo que ele voltasse. Irmão, ele trabalhava demais. Só que muito mais congregou. Para ele voltar para Jesus, isso teve que sair um tumor, irmão, dentro da cabeça dele. E ele me mostrou lá o corte. Começou a ter essa fronte assim, lá nele, ó, e rodou. Arrancaram essa parte de cima. Aí hoje, ele não pode trabalhar de nada. Eu digo: olha, não tem tempo para congregar. Meu irmão, Deus não é mau, mas Ele sabe como trazer os seus servos. Ele sabe como manter os seus servos perto. Por que Ele disse: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei? Por que Ele só alivia e não termina? Porque Ele sabe que o ser humano não pode viver sem problema. Não pode, irmão. Tá? Então nós temos que estar apercebidos. E aqui, ó: vigiai, pois, que não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aí, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite ou hora havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria de nada a sua casa. Pois isso está em vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então observa, meu irmão e minha irmã, quando Jesus voltar, já foi avisado, todos nós sabemos. Então, se nós não tomarmos cuidado, a pessoa, ela esquece de orar, ela esquece de buscar a Deus, ela, sabe, vira, como diz o Samuel Maria, um desviado da igreja. Eles estavam viajando e tal, e não oravam mais, e estavam desviados da igreja, até que Jesus fechou as portas para ele. Então esteja percebido, não esteja desapercebido como estava Marta e na correria do dia a dia, mas seja como Maria. Aleluia. Sempre tire um tempo, tá? Para estar você e Deus. Que olha, você que sabe. E for para mim não receber, eu vou dar 3 horas da manhã, um horário excelente. 3 horas da manhã é uma bênção. É fácil não. Eu acordo, ligo a luz, para a melanina espalhar, sabe? Lavo o rosto com água fria, aí não tem como continuar dormindo, viu? Sento no sofá. Aí é que eu vou, porque se for meio domingo me acordado, não. Daí a pouco a gente está dizendo que Jesus não existe, sabe? Meu Deus, tem misericórdia da tua, como diz o pastor Anciano, misericórdia da tua fé. Jesus abençoa a tua misericórdia, sabe? Então, é fácil não, mas se nós procurarmos buscar a Deus, irmão, nós vamos aproximar mais dele. Nós vamos nos aproximar mais dele. Quem será daqui um pouquinho? Porque quanto mais longe de Jesus a pessoa estiver, meu irmão, pior é para ela. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ela vai gritar e dizer: Jesus, onde tu estás? Jesus, onde eu sempre estive. Nós é que às vezes saímos da posição. Meu. Portanto, para todos nós, vamos estar atentos, porque o adversário, ele é campeão
em criar atrativos para nos separar de Deus. O adversário é campeão para criar atrativo para que nós não nos aproximamos do Senhor. Entendeu? Não durou ontem, aqueles pensamentinhos que vem, irmão. Não durou ontem, não precisa orar hoje, não, rapaz. O pastor não está vendo, não precisa não. A gente quer ver, sabe? Meu amado irmão, vem aquele, sabe? Ele não vai aparecer com 2 vaias e 1 metro de cauda, dizendo: olha, não. Mas quando vier aqueles pensamentinhos, porque a nossa carne, ela já não quer demorar, viu? Mas tem coisa que a gente tem que fazer sem querer. É verdade. Tem coisas que a gente tem que fazer sem querer. A sua carne, a minha carne, ela nunca vai querer. A nossa carne, ela é inimiga de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8. Viu? Ela é inimiga de Deus. Não fique esperando: rapaz, hoje eu vou orar, porque ou você acha que eu acordo de madrugada para orar com vontade? Não, é luta. E isso é todo mundo. Só que quando nós aprendemos a subjugar a nossa carne, aí a gente já não deixa ela vencer, porque se deixar vencer, aí o estrago está feito. Viu? Então esteja apercebido, meu irmão. Esteja apercebido. Comece a ser uma pessoa observadora, sabe, rapaz, olha esse negócio, está aparecendo, tá? E você vai ver que você nunca vai perder o contato com Deus. Não permita que nada desse mundo venha tirar a tua comunhão com Deus. Essa semana, você estiver orando por mim, que essa semana, se Deus quiser, eu estarei no Alcodó, viu? Final da semana que vem, nós estamos com uma festividade lá no centro de oração, lá no Maranhão. E eu estarei indo, vai fazer 2 anos que eu não fui lá mais, correria do dia aqui. Então você ora por mim, não esquece não, que o negócio do Alcodó não é brinquedo não, viu, irmão? Não é brinquedo. E às vezes tem grupo que é demônio manifestando para tudo quanto é lado, aí não precisa nem a gente orar, sabe? Então, ora, não esqueça de estar cumprindo a gente de oração, não, porque assim eu não reclamo, não. Tá? Eu dou graças a Deus, porque se ele confiou na minha mão, é porque alguma coisa ele viu em mim que eu posso fazer para o reino dele, sabe? Faça. Aleluia. Entendeu? Mas eu disse: eis me aqui, senão, e vamos que vamos. E vamos que vamos. Porque sempre tem pessoas sendo batizadas lá, sabe, não? Aqui, enquanto às vezes a gente faz, às vezes, um batismo, lá se faz 3, 4, sabe? Às vezes 2, 3 pessoas. Mas é melhor ganhar uma do que não ganhar nenhuma, né? E aí nós estamos rompendo lá devagarzinho, sabe? Estamos rompendo. Infelizmente, é assim, a nossa irmã não sabe como é que é lá. E aí muitos, às vezes, são obrigados a sair, irmão, por causa do trabalho, no meio do mundo aí, sabe? E aí, quando vem aqui para cá das novas, já corro atrás. Digo: irmão, está na mansão, nós temos que trabalhar na mansão. Está lá, vai, vamos se congregar. Aí, quando vai para o de São Paulo, aí entrega na mão de Jesus e seja feita a vontade de Deus. Então, quando você estiver orando, não esqueça de me apresentar a Deus, não, porque o negócio da Nocodó não é brinquedo, não, tá? Lá. E aí, a pastora fala que o senhor está de conhecer para essa rapaz, não, uma hora vai dar certo, viu? Mas vai dar certo. E eu estou querendo, irmão, não sei, ir para o interior, para a roça, para o mato. Lá tem uma região, minha irmã é vocês são da região da felicidade, né? Então tu ouviu falar na Penha, né? Na Penha. Tu saiu da pequena, foi? Pois é. Da felicidade para a Penha é pertinho. Lá na Penha, irmão, parece assim um pouco com a África, sabe? Parece um pouco com a África. E o negócio lá é terrível, sabe? Terrível, terrível. Aí nós temos um presbítero que toma conta de uma congregação do interior, lá no mato. Veio uma missionária lá no Rio de Janeiro buscar a mãe dela que morava lá. Chegou lá, ela sentiu o clima lá e falou para ele: Antônio Francisco, o apelido dele é Neném. Esse rapaz aqui foi Deus que eu te colocou, porque aqui não é para qualquer um, não. Viu? O negócio lá não é brinquedo, não é brincadeira. Viu? Então você estiver orando, não esqueça de me apresentar a Deus, não. Porque ataques aparecem, sabe? Ataques aparecem e Deus ele olha e vê quando o camarada vai rompendo, ele faz de tudo para neutralizar a gente. Mas em nome de Jesus ele não vai me parar não, só Deus mesmo. E nós vamos romper, entendeu? Para que no dia do juízo nós possamos prestar conta ao Senhor. Tá? E eu devolvo o microfone para pastor Fábio, para quem é de direito, fica bom. Esteja
Amém, igreja? Vamos manter a nossa fé firmada no Senhor, né? E quando a gente vê as coisas acontecendo, verdadeiramente precisamos despertar, né? Glória a Jesus. Aleluia. Às vezes, eu vendo o pastor falando sobre o horário de madrugada, tem vezes que eu sento assim e falo, meu Deus, aquele dia que estava aquele frio, aí embrulhei a coberta, minha gatinha que dorme comigo, querendo entrar debaixo da coberta, me atrapalhando a orar, e eu, meu Deus do céu, misericórdia, né? Mas se a gente não esforçar, a gente não levanta não. Aí, às vezes, tem dia de eu tomar um remedinho, aí o dia que eu tomo o remedinho, passa direto, né? Mas nós precisamos estar orando uns pelos outros, irmãos. Aleluia. Né? Para que a vitória seja constante na nossa vida. Deus abençoe o pastor Queiroz, Deus abençoe a igreja. E eu quero avisar os irmãos que a Laedna hoje ela vinha para o culto, mas aconteceu alguma coisa lá que não foi possível. Aí ela pediu para avisar que aquela reunião que seria na segunda-feira ficou para quinta-feira, lá com a nossa irmã Flaviene, né, irmã da Rosimeire. Então, quinta-feira nós estaremos lá 7 horas, né, 6 horas, não sei, a gente vai confirmar o horário, viu? Às vezes quinta-feira pode ser até mais tarde, né? A gente estará avisando as irmãs, amém? Glória a Deus. E vamos continuar orando, apresentando a Laedna ao Senhor e esse trabalho de mulheres que Deus tem feito frutificar, né, para a glória do Senhor. Então vamos ficar de pé e orar para o término. Até estava pensando de Luciano para louvar Deus, mas nós vamos orar. Deus já falou conosco hoje. Vá para casa com essa palavra, irmãos, e vamos estar apercebidos. Amém? Maravilhoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por essa palavra, porque o Espírito Santo tem despertado o seu povo para estar apercebido, observando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo no mundo, porque quando o Senhor voltar, é preciso que nós já estejamos com a nossa lamparina acesa e com o azeite de reserva na botija. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós, aperfeiçoando a obra que o Senhor começou, até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. E que cada um de nós seja um instrumento nas mãos do Senhor para ganhar almas para o Teu reino. Precisamos continuar essa obra até que o Senhor venha nos buscar. Pai, em nome de Jesus, continue abençoando a vida do pastor Queiroz, a congregação, as congregações que estão na responsabilidade deste homem. Aleluia. Ó Deus, prepara a viagem dele, que nada lhe falte, e que a mão poderosa do Senhor o acompanhe ali para realizar as obras para a qual o Senhor estará levando ele. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, seja conosco aqui, para a glória e para a honra do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E no nome de Jesus, nós já te agradecemos. Aleluia. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja em especial conosco aqui, não só hoje, mas para todo sempre. E nós dizemos amém. Está terminada em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão.